Vamos então, com o auxílio do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo, ler alguma coisa sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver que, na verdade, hoje existe muitos pensamentos nessa questão da divindade nas três pessoas. Então, nós vamos ler alguma coisa na Bíblia e no testemunho confirmando isto. Ouvi alguma coisa de pessoas que não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, que não creem que Jesus é eterno, acha que ele é criado, e porque o testemunho e a Bíblia fala em três pessoas, eles acabam dividindo o Cristo em dois, para dar as três pessoas, dizendo que ele uma hora age como divino e outra hora ele age como humano, coisa que nós sabemos que não tem essa separação. E aqui em São João 14, começa então falando alguma coisa sobre essas questões e vamos, através desse momento, ler vários textos falando sobre isso, né? São João 14, versos 7 e 8. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E no verso 9 ele diz: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vemos aqui então que, como fala aqui do Filho e do Pai, e não consta aqui, não é falado nesse momento do Espírito Santo, então eles dizem que é só duas pessoas. Mas nós sabemos que em cada momento eles têm o seu trabalho, o momento então de agir. O Espírito Santo tem o seu momento também. Aqui falou dos dois. Mas no 14, verso 16, ele diz assim, falando lá do período quando houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, vemos aqui agora ele dizendo que ia rogar ao Pai, ia ser enviado o Consolador, ia ficar quanto tempo? Então, vemos aqui que diz que para sempre. Esse Consolador, nós sabemos então que é o Espírito de verdade. 17 diz: E o Espírito de verdade, em que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, e vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, vemos aqui que este Espírito de verdade, o Espírito que foi enviado, ele agora ia estar todo o tempo. E depois no verso 19 diz: E ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, pois, porém, vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Então, agora, Jesus, como nós sabemos, depois da ressurreição, ele foi recebido no céu, e depois ele vem, passa o período aqui ainda de 40 dias, e depois ele é recebido novamente no céu. Mas ele faz o quê? Ele envia agora o Consolador. E ele prometeu para eles que não deixaria órfão, mas enviaria o Consolador. E esse Consolador, então, que é o Espírito Santo. Foi enviado, então, o poder do Espírito Santo. E no verso 26, ainda de 14, de São João,
Diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Então, vemos aí que o Espírito Santo ia ser enviado, o trabalho dele era fazer, então, eles lembrarem de todas as coisas que tinha sido dito. E ainda em São João 16, verso 7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, vemos aqui também, né, agora mostrando que Cristo deveria ir para que o Consolador viesse. E vemos aqui que ele diz aqui também que eu vou para o meu Pai e agora não vereis mais. Mas nós sabemos que ele não seria visto mais de que maneira? Visível. Ele não seria visto a não ser na vinda dele novamente. Mas será porque ele não seria visto, não, ele teria mais um trabalho aqui na Terra, mesmo enviando o poder do Espírito Santo? Nós sabemos que não, né? Mesmo enviando o poder do Espírito Santo, o poder, os dignatários do céu, eles têm ainda o seu trabalho aqui. Eles não deixam, vamos dizer, a terra, o povo, aqui sem, vamos dizer, ser visitado e saber as verdades. Importa que o Espírito Santo, como vimos aqui, vai trazer o conhecimento a todos, até lembrar daquilo que foi dito e foi esquecido. E em Mateus 23, mostra alguma coisa, 23:39, diz assim: declaro-vos, pois, que desde agora já não me verei mais, até que eu venhas a dizer bendito que vem em nome do Senhor. Então, vemos aí que o que ele estava dizendo, vamos dizer assim, que não seria visto, vamos dizer, face a face, como eles viam, né? E aqui, então, algum texto também do testemunho, ele diz assim, Evangelismo 614, 615, fala o Consolador que Cristo prometeu enviar, depois de ascender ao céu, é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quanto recebem e creem em Cristo como Salvador. Então, vemos que o Consolador, então, ele viria e ele era manifesto, então, em toda a plenitude da divindade. Isso que é importante nós entendermos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. O Consolador que Cristo prometeu enviar, depois de ascender ao céu, é a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina, todos quando recebem e creem como um Salvador pessoal. Ainda continua o texto, diz assim: há três pessoas vivas pertencentes ao trio celestial, em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo pela fé viva são batizados
E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seu esforço para viver a nova vida de Cristo. Então, vemos este texto muito importante, falando então que há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Então, irmãos, tem hora que fala de Cristo, tem hora que fala do Pai, tem hora que fala do Espírito Santo, né? Nós vamos encontrar texto falando dos 3, depois falando de 2, falando de 1. É muito importante nós ver que tem uma ligação entre o poder, Deus, o trio celeste, a divindade. São João 5:7 diz assim: 3 são os que testificam no céu, Pai e a Palavra, o Espírito Santo, e estes 3 são um. 8, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam num. Então, vemos aí a Bíblia ainda falando que são 3 estes poderes. E ainda, São João 15:26, ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai enviarei, do Pai hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, este testifica de mim. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele vem para fazer o quê? Para testificar de Cristo, de que ele veio, morreu para fazer um trabalho conosco. Então, vemos que é muito importante vermos que cada um aqui tem o seu trabalho na Terra. E ainda Evangelismo 616 diz assim: os eternos dignatários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munidos de energia sobre-humana, avançaria com eles para a obra e convenceria o mundo do pecado. Então, os 3 estão agora trabalhando, né? É muito importante que nós vemos, então, que desde o princípio Deus está trabalhando, mas os 3 estão em ação. Quando ele cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dando prova de que estava ali mais do que um. E nós conhecemos o texto que diz que o Espírito Santo, então, pairava, estava sobre as águas, né? Outro texto da revista Sign of Times, 19 de julho de 1901. Esse trecho tem um comentário bíblico também, no volume 7, página 908, diz assim: nossa santificação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o cumprimento da aliança de Deus que Deus fez com os que se unem para estar em santa comunhão com Ele, com seu Filho e com o Espírito Santo. Vocês nasceram de novo. Tornam-se nova criatura em Cristo Jesus. Então, coopere com os 3 grandes poderes do céu que estão atuando em seu favor. Fazendo isso, vocês revelarão ao mundo os princípios da justiça. Então, nós vemos aqui muitos textos, né, que a profeta escreveu e que vem falando, então, dos 3 poderes, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda continuando, diz: aqueles que se unem com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que mostram por suas vidas que eles já não estão seguindo o curso que seguiria antes deles se unirem com esses instrumentos divinos,
receberão sabedoria do alto. Então, vemos aí que vem, então, sabedoria do alto quando se unimos com esses grandes dignatários, né? Os poderes celestes. Ainda no Caminho a Cristo, página 91, diz assim: o Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Essa é sua missão, apresentar Cristo, a pureza da sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. E disse: e há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Espírito de verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter estimado a raça humana para que desse o seu Filho a fim de por ele morrer e designasse o seu Espírito para ser o mestre constante guia do homem. Então vemos aqui agora um trabalho que faz o Espírito Santo. Ele tem um trabalho agora de mostrar então o que fez Cristo por nós, a verdade que é eficaz, né? E diz que Deus então fez o que aqui? Diz que foi difícil deixar que ele morresse, mas ele designou então agora o Espírito Santo para ser um mestre constante da guia dos homens. Então vemos aí um trabalho que tem também o Espírito Santo. Depois de Cristo então ter morrido, ele tem esse trabalho também. Evangelismo 617 diz assim: cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Vemos aí a citação novamente, não tem aqui uma separação, é esse, não, mas é os três. Manuscrito 27 de 1890, de três agências distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos pelos seres humanos. Então, vemos também, mostrando que o trabalho feito aqui, quase que todo o tempo estão os três trabalhando, então, pelos seres humanos, ou seja, por nós. A revista Review, 12 de agosto de 1890, diz: as três maiores potências do universo se comprometem a trabalhar com aqueles que procuram salvar os perdidos. Então, quando nós compreendemos a palavra de Deus e vamos, então, levar também o evangelho para outros, nós estamos aqui com esta garantia que as três potências do céu, esses três poderes, então, eles vão estar junto conosco nesse trabalho. Ainda na revista, 5 de maio de 1903, diz: assim Cristo prometeu guiar, confortar, sustentar o seu povo, e ele declara: eu estarei com vocês em sua obra, a persuadir homens e mulheres a serem meus discípulos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram em ajudá-lo em seus esforços altruístas para transformar homens da injustiça para a justiça e da escuridão para a luz da verdade. Vemos novamente aqui esta confirmação, né? Falando então que os três poderes estão a favor daqueles que vão levar o evangelho para aqueles que estavam perdidos, para trazer ao coração o conhecimento deles, abrir a mente para isso. Ainda um texto, Meditações Matinais, 1968, nos Lugares Celestiais, na página dos 327, diz assim: por que então não deveriam
os que lutam contra os poderes das trevas marchar para a frente com fé e ânimo? Deus, Cristo e o Espírito Santo estão ao seu lado. Não façam aqueles que estão sobre estandarte ensanguentado do príncipe Emanuel coisa alguma que desonre a causa pela qual estão lutando. Cristo espera que seus soldados sejam bravos, leais e verdadeiros. Então, irmãos, vemos aqui aqueles, então, que tomam essa direção de servir a Cristo e assim levar o Evangelho a outros. É o que temos, então, ao nosso lado. Vemos aí, então, que os três poderes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, diz que está ao nosso lado. E devemos, então, fazer um trabalho para não se envergonhar, porque eles estão a fazer o trabalho junto conosco e dando-nos a força. E nós possamos sempre ter este pensamento em mente, que nós não estamos sozinhos quando levamos o Evangelho. Muitas vezes nós percebemos, irmãos, que quando estamos levando o Evangelho, esquecemos até de algum texto, alguma coisa, de repente você fala algo que você nem pensava que isso viria na mente naquele momento. Então, os poderes de Deus, e principalmente na pessoa do Espírito Santo, diz que ele faria lembrar nesses momentos. Então, lembramos algo que vai ser muito coerente naquele momento. Atos dos Apóstolos 85 diz assim: em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguições por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. Então, vemos aí, não faz separação. Este está trabalhando, este está fazendo algo, esse aqui está ajudando. Então, diz que estes que sofreram perseguições suportaram por isso. Era a união dele com os três poderes. A acusação e a perseguição têm separado muito dos seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nunca a alma provada pela tempestade é mais encarnecidamente amada por seu Salvador do que quando sofre a perseguição por amor da verdade. Então, vemos aí também algo importante, né? Alguém, então, sofre uma perseguição, ele está pronto a fazer o quê? Desanimar. Mas diz que quando nós sofremos a perseguição, é aí que Deus, vamos dizer, ele não muda o amor, é aí que ele nos ama mais. Muito importante isso. Então, vemos que não falta texto para mostrar que o poder, Deus, na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo, estão ao nosso dispor. E vemos aí que quando também Jesus disse para que fosse efetuado batismos, ele pediu então que essas pessoas então que seriam batizadas, eles seriam batizados então por esses poderes, em nome desses poderes, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiros escritos, na página 100, vi que nos dias do apóstolo a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham dado boa demonstração de que eram capazes de governar bem a sua própria casa e preservar a ordem em sua própria família e que podiam esclarecer aos que estavam em trevas. Foi feita a indagação de Deus com respeito a esses. E então, em harmonia com a mente da igreja e do Espírito Santo, foram separados pela imposição de mãos. Então, vemos aí, irmãos, aqui, na escolha, então, dessas pessoas, a aprovação vem da igreja e de quem também?
principalmente aqui, do Espírito Santo. Já pedido a Deus e agora comprovado também pelo Espírito Santo. Havendo recebido a comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, administrando as ordenanças da casa do Senhor. Então foi uma ordem também que foi dada para batizar em nome dos três. Vemos que hoje existe denominações, pessoas que batizam em nome de um só. Então estão contradizendo o que diz a palavra de Deus, a Bíblia e os testemunhos. Um outro texto aqui, João Batista batizava o arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vemos aí, João Batista batizava para o arrependimento dos seus pecados. E agora os discípulos batizavam, então, em nome dos três. Foi essa ordem que eles receberam, para batizar, então, em nome dos três. Testemunho para os ministros, na página 65, diz assim: pouco antes de deixá-lo, Cristo deu aos discípulos a promessa: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto essas palavras lhe estavam nos lábios, ascendeu, recebendo uma nuvem de anjos, ocultando até a cidade de Deus. Então, vemos aqui, esta ordem os discípulos receberam quando? Quando Cristo, então, está subindo. Após 40 dias ele está, então, aqui na terra. Essa foi, vemos aqui, a última ordem que ele dá. Batizar, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda um outro texto aqui no Desejar Todas as Nações diz assim: as palavras de Cristo na encosta da montanha foram o início do seu sacrifício em favor do homem. Era pleno e completo. As condições para a expiação haviam sido cumpridas. Realizara-se a obra para que ele viera a este mundo. Achava-se a caminho para o trono de Deus, a fim de ser honrado pelos anjos, os principados e potestades. Entrara em sua obra mediadora, revestido de iluminada autoridade, dera aos discípulos a comissão: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vemos isso daí, então, ordem dada por Deus. E isso foi escrita também, né? Está em Mateus 28, verso 19 e 20, o que o testemunho aí está repetindo, né? Falando, então, ide fazer discípulos toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma ordem que foi dada para ele, né? Então, vemos aí quantos textos mostrando, então, a questão dos três poderes. Irmãos, e digo para os irmãos, não falta texto para mostrar essa questão dos três poderes no céu. Eu acredito que se fôssemos ficar lendo sobre essa questão, então, nós leríamos muito sobre essa questão. É muitos textos que vêm sendo, então, escritos, muito texto demais. E nós vemos ainda que diz aqui um texto em Meditações Matinais, 1965, para conhecê-lo, 338. Então, fala agora do Pai, do Filho, e diz aqui esse texto assim: tivesse Deus, o Pai,
vindo ao mundo e habitado entre nós, humilhando-se, velando sua glória, a fim de que a humanidade o pudesse contemplar, não se mudaria, havia mudado a história que temos da vida de Cristo. Então vemos aqui que o texto lá diz que quando Cristo, quando eles fizeram a reunião celeste para que fosse, caso acontecesse alguma coisa, fosse resgatado, alguém viria para resgatar, Cristo se dispôs, mas diz que os três se dispuseram para vir resgatar o homem. E aqui então o texto, ele está dizendo que se viesse este que leva o nome de Pai, no lugar de Cristo que veio, diz que não mudaria a história. Então nós vemos que seria, continuaria a mesma coisa. Mostrando então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos, para trás e para frente, eternos, sem princípios de dia e sem fim de existência. Vemos então um outro texto do Conselho sobre Saúde, diz assim: a divindade moveu-se de compaixão pela raça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmo ao estabelecer o plano da redenção, a fim de se levarem a cabo plenamente esse plano. Foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Os três poderes da divindade comprometeram-se a sua força para realizar o propósito de Deus que tinha em mente quando deu ao mundo o infalível dom de seu Filho. A salvação dos seres humanos é um grande empreendimento que põe em ação cada atributo da natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometem a tornar os filhos de Deus mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, temos promessas bastante aqui, né? Para que possamos, então, não se desviar desta crença, deste caminho. Temos aí que Deus, na pessoa dos três, eles estão, então, prontos para fazer o quê? Eles estão prontos, então, para nos ajudar, nos colocar numa posição que diz aqui que ele vai nos fazer mais do que vencedores. Se assim decidirmos e quisermos, ele nos dará força e poder para vencermos. E que possamos, nesta confiança, nesse conhecimento que temos, tomar posse disso que está ao nosso dispor e possamos, então, permanecer firme ao seu lado. E possamos, um dia, junto estarmos contigo nas mansões celestiais. É o meu desejo, é a minha oração para todos nesta noite. Amém.